Paz de Cristo, amados, nós estamos aqui para mais uma exposição da Palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios. Desta feita nós estaremos falando a respeito do capítulo de número 15, sobre a ressurreição dos mortos. Como de costume, nós não vamos tomar nenhum texto por base, porque falaremos de todos os versículos ao longo da nossa exposição. Queridos, existem doutrinas no cristianismo que não podem ser alteradas, que não podem ser questionadas, sem colocarem em risco toda a estrutura da nossa fé. Podemos citar algumas delas, como a criação. Existe apenas um só Deus, Criador dos céus e da terra. A doutrina da encarnação, que Cristo veio a esta terra, encarnou-se, manifestou-se, viveu como homem, 100% homem, embora nunca deixou de ser Deus. A doutrina da ressurreição de Cristo, o primogênito dentre os mortos. A doutrina da parousia, da sua volta, do seu regresso para buscar o seu povo. São todas doutrinas que, se forem colocadas em questionamento, comprometem toda a nossa fé e os fundamentos do cristianismo. Dentre essas doutrinas que não podem ser alteradas, não podem ser questionadas, nós podemos citar aqui também a doutrina da ressurreição dos mortos. É uma das bases do cristianismo e que não pode sofrer abalos ou questionamentos a ponto de colocar em dúvida esta verdade. Nos tempos de Paulo, essa doutrina já vinha sendo duramente atacada, tendo em vista que Paulo viveu numa época onde a filosofia grega, o entendimento da cultura grega, havia se espalhado pelo mundo conhecido de então. A cidade de Corinto, para onde Paulo escreveu esta carta, era profundamente influenciada pela cultura grega. Os gregos, desde Platão, que viveu 300 anos antes de Cristo, entendiam que o verdadeiro ser de alguém é a sua alma, e o seu corpo era uma espécie de prisão que continha, que aprisionava o seu verdadeiro ser, o seu verdadeiro potencial. Por isso, os gregos viam o morrer como um transcender a um plano maior, superior, e finalmente estar livre desta prisão, deste cárcere, que é o corpo, por entenderem que o espírito é bom e a matéria é essencialmente má. O que, biblicamente falando, é um erro. Porque Deus, quando criou todas as coisas, no livro do Gênesis, diz a Bíblia que e viu Deus que era bom. Então a matéria não é má, a matéria foi criada por Deus. Deus não criou o ser humano para viver como uma alma desencarnada, mas Deus criou o ser humano para viver como um ser completo, dotado de parte espiritual, que a Bíblia chama de espírito e alma, e dotado de parte física, que a Bíblia chama de corpo. É por isso que, como nós já estudamos na carta de Paulo aos Coríntios, nos capítulos anteriores, Deus não quer apenas o nosso espírito, Deus não quer apenas a nossa alma, mas Deus nos quer como um todo. Deus nos quer espírito, alma e corpo para a sua glória. Então Paulo está vivenciando essa dificuldade cultural na igreja de Corinto, que é essa visão grega. Outro problema que Paulo está vivenciando no seu tempo também era as heresias, ou eram as heresias, que estavam se espalhando e que colocavam justamente em questionamento essa doutrina. Quando nós lemos a segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no seu capítulo 2, Paulo vai dizer assim a Timóteo:
mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra deles roerá como gangrena, e entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é feita, perverteram a fé de alguns. O que Paulo está querendo dizer sobre esses dois homens, Himeneu e Fileto, quando ele escreve essa carta a Timóteo? Esses dois homens estavam ensinando que uma vez que a pessoa foi batizada nas águas e ressurgiu do batismo, das águas do batismo, mais do que uma simbologia espiritual, ali estava se cumprindo a promessa da ressurreição, que literalmente a pessoa morreu e ao sair das águas ressuscitou. Paulo vai falar isso para a igreja de Corinto, no capítulo 4, ao falar contra esta heresia, ele vai dizer assim: já estáis fartos? Sem nós vocês já estão reinando. Ou seja, o que Paulo está querendo que a igreja entenda é que a promessa da ressurreição não é para agora, não é para este tempo, não é para esta época, mas é para quando Cristo vier buscar o seu povo. E nos dias de Paulo, esses dois homens e outros falsos mestres estavam deturpando esse ensinamento bíblico, dizendo que a ressurreição já era feita, que as bênçãos de Deus seriam para esta vida apenas, e que não haveria uma bênção ou promessas para a vida eterna. Porém, Paulo vai dizer a esta igreja, e eu venho dizer a vocês nesta manhã, que Deus tem bênçãos para esta vida, que Deus tem cuidados para nós nesta vida, mas que muito mais Deus tem para nós no céu de glória, numa vida eterna que nos espera. Paulo vai mostrar esta verdade à igreja, escrevendo o maior tratado teológico a respeito desta verdade. O capítulo 15, ele vai começar dizendo, do versículo 1 ao versículo 11, sobre como a ressurreição afeta o nosso passado. Vamos ver o que ele vai dizer nos versículos 1 e 2. Está escrito assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. A primeira verdade que Paulo vai tratar é que o povo em Corinto, os irmãos da igreja, foram salvos porque creram nesta verdade. Paulo pregou em Corinto a Cristo, e este crucificado. Mas se a mensagem acabasse na cruz, se a pregação de Paulo acabasse com Cristo pregado no madeiro, a sua mensagem seria ineficaz. Se Paulo tivesse andado pelas ruas de Corinto e pregando que Cristo foi morto na cruz e a mensagem acabasse ali, a sua pregação seria insuficiente, porque um Salvador morto não pode salvar ninguém. Um Cristo morto não pode transformar ninguém. Um Cristo morto não pode arrebatar ninguém. Porém, a mensagem é eficaz, porque ela não termina na cruz. Ela não termina no Calvário. A mensagem é eficaz, porque Cristo passou na cruz, não ficou nela. Passou no túmulo, não ficou nele. Ele venceu a cruz, ele venceu o túmulo, ele venceu a morte e ele vive para todo sempre. Aleluia. Então Paulo está mostrando que a pregação é eficaz por causa da vitória sobre a morte. Versículos 3 e 4, o que Paulo vai dizer? Ele vai dizer assim:
Porque, versículos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, porque Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo está dizendo à igreja? Que negar a ressurreição de Cristo e, consequentemente, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo é negar as Escrituras. A morte de Jesus não foi um acidente. Jesus não foi um mártire. Jesus não foi uma vítima do sistema romano. Jesus se entregou como um cordeiro voluntário pelos nossos pecados. Isaías 53 mostra essa verdade. Salmo 16, versículo 9, de uma linguagem profética, o salmista vai dizer assim: pois não deixará a minha alma no inferno, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. O que Cristo está dizendo, ou o que Paulo está dizendo à igreja, é que negar a ressurreição de Jesus é negar as Escrituras. Da mesma forma que Jesus disse aos saduceus da sua época, que negavam a ressurreição: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras confirmam esta verdade. No versículo 5, Paulo vai continuar explicando, e ele vai dizer assim: e que foi visto por Cefas, Cefas ali é Pedro, e depois pelos 12. Paulo vai começar a dar provas da ressurreição de Cristo. A primeira prova que ele vai dizer é que Jesus foi visto por Pedro, aquele mesmo Pedro que o negou, aquele mesmo Pedro que na noite em que Jesus estava sendo julgado, disse 3 vezes que não o conhecia. É este Pedro, um homem que tinha todas as razões do mundo para negar esta verdade, mas morreu pregando esta verdade. Então por isso ele diz: foi visto por Pedro, foi visto pelos 12, porque os apóstolos eram testemunhas da ressurreição corpórea de Cristo. Porque Jesus ressuscitou num corpo físico, comeu com eles, assentou-se com eles, andou com eles depois de ressurreto. Tocaram nele, Tomé tocou nas chagas, no seu lado e na sua mão. Não à toa João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que ouvimos com os nossos ouvidos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que João está dizendo é: ele vive porque nós tocamos nele. Não é uma teoria, é algo que nós vivenciamos. Paulo continua dando provas da ressurreição no versículo 6, ao dizer assim: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Paulo está dizendo aqui que Cristo foi visto por 500 irmãos. Quando foi isso, pregador? Provavelmente na Galileia, quando Cristo se encontrou com seus seguidores na Galileia. É significativo dizer que quando Paulo escreveu esta carta, era mais ou menos o ano 50 depois de Cristo. Ou seja, a ressurreição de Jesus havia acontecido há apenas cerca de 20 anos. A ressurreição de Cristo aconteceu há cerca de 20 anos. 20 anos depois de Cristo ressurreto, Paulo escreve esta carta. Nós estamos distantes da ressurreição de Cristo 2000 anos. E o povo de Corinto, apenas 20 anos. Mas a mesma verdade que Paulo dizia 20 anos depois, Jesus vive, é a verdade que nós afirmamos 2000 anos depois. Jesus continua vivo. Esta verdade não esvaneceu, não empalideceu, não desbotou. Cristo permanece vivo para todo sempre. Bendito é o nome do Senhor. Ele vai dizer no versículo 7,
continuando dando provas da ressurreição, ele vai dizer: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Esse Tiago aqui que Paulo se refere é provavelmente o irmão de Jesus, por parte de Maria. Maria teve outros filhos, e este, Tiago, é irmão de Jesus, filho de Maria. Porque se fosse o Tiago que fez parte dos apóstolos, seria citado ali entre os 12. Perceba que ele está citando Tiago fora e depois está citando os 12. Porque naturalmente esse Tiago seria o meio-irmão de Jesus por parte de Maria. Isso é significativo porque quando se lê os evangelhos, se percebe que os irmãos de Jesus tinham dificuldade de crerem nele. Tinham dificuldade de reconhecê-lo como o Cristo, como o Messias, mas depois da ressurreição, até mesmo seu meio-irmão Tiago afirma que Cristo estava vivo, que de fato ele é o Filho de Deus. Versículos 8 e 9, Paulo vai dizer assim: e por último, ou por derradeiro, de todos, me apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo. Versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Quando Paulo diz como um abortivo, ele está dizendo nascido fora de tempo. Existem duas explicações para ele dizer esta verdade. A primeira delas, nascido fora de tempo significa chamado como apóstolo depois dos 12. Foi chamado depois dos outros apóstolos. Segunda explicação, ser salvo antes da salvação de Israel, que se dará no futuro, como ele mesmo escreveu na carta aos Romanos. Paulo, independente da explicação da expressão abortivo, que significa ser salvo antes da nação de Israel, ou ser escolhido depois dos 12, Paulo se considerava também um apóstolo. Por quê? Porque apóstolo de Jesus tem algumas prerrogativas. Dentre as prerrogativas que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, está justamente ver Jesus ressurreto, ver Jesus vivo. Eu não posso me auto-intitular apóstolo. Apóstolo, ele é chamado e vocacionado diretamente por Jesus. E dentre as prerrogativas está ver Jesus ressurreto. E Paulo viu. No caminho de Damasco, a Bíblia diz que a luz o cercou e uma voz bradou do alto, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele questionou: quem és tu, Senhor? E é a única vez depois de ressurreto em toda a Bíblia que Jesus vai dizer essa frase: eu sou Jesus. Nem no Apocalipse ele vai dizer isso. No Apocalipse ele vai dizer: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu estive morto, mas estou vivo. Mas para Paulo ele vai dizer: eu sou Jesus. Por que isso, pregador? Porque o que Paulo está vendo ali não é uma visão. O que Paulo está vendo é uma manifestação. O próprio Jesus apareceu a Paulo no caminho, pessoalmente. O mesmo Jesus que foi na casa em Jerusalém, o mesmo Jesus que apareceu na Galileia, o mesmo Jesus que apareceu a Tomé, que apareceu a Pedro, da mesma forma apareceu a Paulo. E por isso Paulo se considera apóstolo, mesmo sendo fora do tempo, porque Cristo lhe apareceu. E ele não se considerava digno de ser apóstolo porque perseguiu a igreja de Deus. Porém, olha o que ele vai dizer no versículo 10. Isso é lindo. Ele vai dizer assim: mas pela graça de Deus, eu persegui, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aleluia. O que Paulo está querendo dizer, pregador? Ele está dizendo o seguinte: eu persegui, eu maltratei a igreja, eu persegui este povo até o dia que a graça de Deus me alcançou. O que é graça, pastor? Alguém bem definiu. Graça é aquilo que eu não mereço, mas aquilo que eu preciso.
Paulo está dizendo, não eu sou quem sou. Perceba que no texto, ele não vai dizer assim, pela graça eu sou quem sou. Ele está dizendo, pela graça eu sou o que sou. Então, se ele dissesse eu sou quem sou, ele estaria valorizando a si. Mas quando ele diz eu sou o que sou, ele está valorizando a graça. Paulo não olha para si como um ser humano superior. Ele não olha a si como uma pessoa mais especial. Ele olha para si como um instrumento nas mãos de Deus. Por isso ele fala da graça. Ele está dizendo, eu preguei mais do que Pedro. Eu trabalhei mais do que Tiago. Eu me dedico mais do que João. Por quê? Porque você é melhor? Não, porque a graça de Deus me alcançou. Aleluia. Então Paulo coloca a graça como razão, como motivação, como incentivo para a sua mensagem, para a sua dedicação. Versículos 11 e 12, olha o que ele vai dizer. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ele está dizendo, seja eu, sejam eles. Nós pregamos a mesma mensagem. Paulo, até aqui o versículo 11, ele tratou do passado, das provas da ressurreição no passado. Cristo apareceu aos 12, Cristo apareceu a ele, Cristo apareceu a mais de 500 irmãos, ele com um abortivo fora do tempo. São todas expressões do passado. Cristo ressuscitou segundo as Escrituras, ele olhou para trás. Agora Paulo vai falar sobre a ressurreição no presente. Olha o que ele vai dizer. Versículos 12 e 13. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então o que Paulo está querendo dizer? Está dizendo o seguinte, olha, a mensagem que nós pregamos é que Cristo ressuscitou. E como que alguns no meio da igreja, como que alguns gregos, alguns de vocês, podem dizer que os mortos não ressuscitam? Se os mortos não ressuscitam, como nós vamos crer na ressurreição de Cristo? Os gregos, como eu disse lá atrás, tinham dificuldade de crer na ressurreição. Quando Paulo foi pregar em Atenas, ele começou a pregar na capital grega, na capital da sabedoria, sobre a ressurreição dos mortos. Ele foi chamado de louco, de tagarela. Mas não há como negar que os mortos ressuscitam. Por quê? Paulo vai dizer, porque Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, é uma prova indelével, irrefutável de que os mortos ressuscitam. E ele vai começar a trazer para nós algumas consequências de negarmos essa verdade. Olha o que ele vai dizer no versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, versículo 14. Ele vai dizer assim, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Ele estaria dizendo o seguinte, a palavra vã ali no grego é a palavra kenos, e significa vazia. Quando ele diz é vã a nossa pregação, ele está dizendo a nossa pregação é vazia. A nossa pregação é sem sentido, a nossa pregação é vazia de poder, a nossa pregação é vazia de entendimento, a nossa pregação é vazia e não pode gerar nada, porque se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia. Quando ele diz se Cristo não ressuscitou, também é vã a vossa fé, ele está dizendo a vossa fé é vazia, porque a vossa fé estaria fundamentada sobre o cadáver de um carpinteiro morto. Vocês estariam crendo em algo sem sentido, estariam crendo em algo sem esperança. Coloca o 15 e 16 para mim.
Ele vai dizer, e assim também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual também, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. O que Paulo está dizendo? Nossa pregação seria vazia, a vossa fé seria vazia, nós seríamos mentirosos. Nós não seríamos testemunhas de Deus, mas nós seríamos mentirosos. Coloca o 17. Olha o que ele vai dizer sobre negar essa verdade. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Irmão, isso é sério. Paulo está dizendo que se Cristo não ressuscitou, nossos pecados não foram perdoados. Nossos pecados não foram lavados. Por quê? Porque ele foi um sacrifício ineficaz. Porque o salário do pecado é a morte. E se Cristo está morto, significa que ele é pecador. E como pecador não pode salvar ninguém. Se Cristo não ressuscitou, nossos pecados não foram perdoados, porque o sacrifício diante de Deus não foi aceito. Mais do que isso, coloca o 18. Olha o que Paulo vai dizer para a igreja. E também os que dormiram, ou seja, os que morreram em Cristo, estão perdidos. A consequência disso, Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, os mortos não têm esperança. Se Cristo não ressuscitou, a morte tem a última palavra. Se Cristo não ressuscitou, nós temos razões de nos desesperarmos nos velórios, porque nunca mais veremos nossos entes queridos. Se Cristo não ressuscitou, nós temos razões de temer a morte, porque ali tudo termina. Por isso ele vai dizer no 19, e se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que ele está dizendo? Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é vazia, nossa fé é vazia, nós somos mentirosos, nossos pecados não foram perdoados, os mortos não têm esperança, por isso nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a nossa vida é gasta inutilmente, sem sentido, sem esperança, sem razão. Mas aí ele vai dizer um dos textos mais lindos da Bíblia, ao dizer no versículo 20, ele vai dizer um porém, ele vai dizer um mas, ele vai dizer assim, mas de fato, Cristo ressuscitou. Mas de fato, Cristo ressuscitou. O que ele está dizendo, como ele vive, a nossa pregação não é vazia, a nossa fé não é vazia, nós não somos mentirosos, nós não estamos presos nos nossos pecados, a morte não tem a última palavra, os que morreram ressuscitarão, e nós não somos os mais miseráveis, mas somos os mais felizes de todos os homens. Aleluia. Ele está dizendo para nós que como Cristo ressuscitou, nós temos todas as razões do mundo para nos alegrarmos. Mas se ele não tivesse ressuscitado, nós teríamos todas as razões do mundo para nos lamentarmos. Então Paulo trabalhou no passado, agora trabalhou o presente, e agora vai mostrar como que esta verdade influencia o nosso futuro. Olha o que ele vai dizer no versículo 20 ainda, por favor. Ele vai dizer assim, e foi feito a primícia dos que dormem. O que é a primícia, pregador? A primícia são os primeiros frutos colhidos. Primícia são os primeiros frutos da colheita. Quando se tem a colheita, vai se ter uma grande quantidade, mas a primícia são os primeiros frutos. Se existe a primícia de frutos saudáveis, significa que uma colheita saudável está por chegar. Então Paulo pega isso para dizer o seguinte, a ressurreição de Cristo, isso é lindo, é a prova de que uma grande colheita está por chegar.
Por que Cristo é a primícia, pregador, se ele não é o primeiro a ressuscitar na Bíblia? Vamos explicar isso aqui. A Bíblia trata de algumas pessoas que morreram e voltaram à vida. O filho da viúva de Sarepta, o filho da sunamita, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Então, por que Cristo é a primícia dos que dormem? Porque todos eles ressuscitaram, envelheceram e morreram. Agora Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. É por isso que Cristo é a primícia dos que dormem. Por isso que Paulo vai dizer que Cristo ressuscitou dentre os mortos e não apenas dos mortos, porque ele ressuscitou, vencendo a morte para todo sempre. Ele vai dizer nos versículos 21 e 22 assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. O que Paulo está ensinando aqui, diferente do que algumas pessoas ensinam, não é o universalismo, dizendo que no final todos serão salvos. Não. Ele está ensinando que assim como Adão é o cabeça da raça humana, Cristo é o cabeça de uma nova raça, de uma nova descendência, descendência espiritual. Existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Adão estão condenados à morte. Aqueles que estão em Cristo, apesar de passarem pela morte, têm direito de vida eterna. Então é isso que Paulo está ensinando. Ele vai dizer no versículo 23, mas cada um por sua ordem. Isso é lindo. Cristo a primícia dos que dormem, ou seja, Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, Cristo é a primícia, é a primeira parte da colheita. E depois, todas as demais pessoas, a colheita virá. Virá como? Quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então, quando se dará a ressurreição dos mortos? No arrebatamento da igreja. Olha o que Paulo vai dizer nos 24, 25, 26, 27 e 28. Ele vai dizer assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então o que Paulo está dizendo? Que o ministério de Cristo não terminou, que a obra de Cristo não acabou. Diferente do que os nossos irmãos adventistas ensinam, que é a doutrina do juízo investigativo e que Cristo não terminou a sua obra porque está no tabernáculo celestial, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que Cristo ainda tem algo a fazer. O que, pregador? Na cruz ele venceu o pecado, no túmulo ele venceu a morte, nos deu direito de vida eterna, mas ele voltará para julgar os vivos e os mortos, para ressuscitar e levar consigo a igreja, para governar e, por último, entregará o reino ao Pai. E aí nós entraremos no estado de vida plena e eterna. Ou seja, ali o ministério de Cristo estará concluído. O ministério de Cristo terminará.
como aquele que venceu todas as coisas. Inclusive, por causa da sua vitória, nós também venceremos a morte. E ele vai dizer para nós como isso nos afeta, como isso deve gerar em nós algum tipo de resultado. Olha o que ele vai dizer no 29. Ele vai dizer assim: doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Vamos lá. O que significa essa expressão, se batizar pelos mortos? Existem várias interpretações do que Paulo estava querendo dizer à igreja aqui. Alguns pensam que batizar pelos mortos é batizar alguém vivo em nome de alguém que morreu, né? Por exemplo, uma pessoa perde um ente querido que não foi batizado. Então a pessoa viva ia lá e se batizava como que representando aquela outra pessoa para que aquela pessoa fosse salva, o que seria uma heresia terrível. Alguns pensam que sejam isso. Outros pensam, e é a linha de pensamento que eu entendo, que batizar pelos mortos que Paulo está dizendo aqui significa passar pelo batismo mesmo sabendo da morte. Ou seja, se batizar nas águas, fazer parte da igreja, servir a Jesus, mesmo correndo o risco de morrer. Por que eu entendo que seja isso? Porque se encaixa com o que Paulo vai dizer depois. Olha o que ele vai dizer no 30 e 31. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Perceba que ele está falando do perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, ele está dizendo que os perigos de servir a Cristo, os perigos de viver o Evangelho, só fazem sentido porque ele crê na vida eterna. Que outro sentido haveria? Que outra razão haveria para sofrer do jeito que Paulo sofria, para viver do jeito que Paulo vivia, se ele não cresce na vida eterna? Olha o que ele vai dizer no 32. Ele vai dizer assim: se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Ou seja, que razão teria de eu combater como eu combati em Éfeso? Paulo, que feras ele enfrentou em Éfeso? A Bíblia não diz, mas provavelmente ali ele está usando feras para falar sobre demônios, sobre os feiticeiros que queimaram os livros na praça, sobre Demétrio, artífice de Diana. Então as feras ali estão representando os perigos que ele enfrentou. Ele está dizendo: que sentido eu teria de passar por tudo isso? E ele conclui: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ele está dizendo: se Cristo não ressuscitou e se nós não temos esperança de vida eterna, vamos aproveitar a vida agora. Para que eu vou enfrentar perigo? Para que eu vou pôr minha vida em risco? Vamos comer, vamos beber, porque não existe um depois. E é exatamente isso que o mundo aí fora ensina. O que o mundo ensina? O mundo ensina: viva o hoje, viva o agora. A vida é muito curta, a juventude passa, as coisas nessa vida terminam muito rápido. E Paulo e a Bíblia está nos dizendo que as coisas desta vida passam, mas vale a pena renunciá-las. Por quê? Porque eu posso viver nesta vida 80, 90, 100 anos, mas isso é muito pouco comparado à vida eterna que me espera. Existe um depois, existe um amanhã, existe um além do túmulo. E quem tem essa esperança renuncia a si mesmo, porque tem certeza daquilo que o espera na glória. É isso que Paulo está dizendo. Ele vai dizer nos versículos 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Uma curiosidade é que muita gente pensa que esta frase, as más conversações corrompem os bons costumes, é de Paulo. Essa frase não é de Paulo. Essa frase
é de um filósofo grego que viveu 300 anos antes de Cristo, chamado Menander. Menander, ou por alguns chamam ele de Menandro, viveu 300 anos antes de Cristo, era famoso na época que Paulo escreveu essa carta, e uma das frases dele era justamente esta: as más conversações corrompem os bons costumes. Então Paulo, como era um homem muito culto, ele vai escrever justamente baseado naquilo que os irmãos de Corinto gostavam de debater, que era a filosofia. Ele vai dizer assim: as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, parem de ficar debatendo essa questão da ressurreição, porque isso não é uma questão filosófica, isso é uma questão de fé. De filosofia eu também entendo. Por isso ele cita Menander, mas ele diz assim: de fé vocês precisam entender. Olha o que ele vai dizer no 35 e no 36. Ele vai dizer: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Insensato. O que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. O que ele vai ensinar aqui? Ele vai ensinar que o corpo da ressurreição é diferente do corpo da pessoa que morreu, embora seja a mesma pessoa. Olha o que ele vai dizer no 37, para ficar bem claro. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Perceba uma coisa: quando você planta na sua casa, aquela experiência que todo mundo faz na escola, né? Pega o grãozinho de feijão e semeia, bota no algodão ali. O grãozinho de feijão, por exemplo, o feijão preto, ele é pequenininho e preto. Quando você coloca no algodão e coloca água, o que acontece? Ele muda. Ele cria raízes, ele cria um caule, ele cria folhinhas. É a mesma espécie, mas a aparência é totalmente diferente. O grão se transformou numa pequena árvore, mas ainda é a mesma. Não é outro grão, não é outra coisa, é a mesma, embora a aparência seja diferente. Então Paulo pega isso para mostrar o quê? Que a ressurreição é exatamente igual. Ainda seremos nós, porém num corpo completamente diferente. Olha o que ele vai dizer no 37. Quando ele diz isso, ele está dizendo que semeia de uma forma e brota de outra. Ou seja, há uma continuidade e uma descontinuidade. O melhor exemplo disso é o exemplo de Jesus, o corpo de Cristo. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, ainda era ele. O reconheciam a sua voz, mas era diferente, porque embora tivesse as marcas da cruz, não tinha aspecto de sofrimento, não tinha aspecto de dor, não tinha aspecto de tristeza. Ele foi semeado de uma forma e ressuscitou ainda sendo ele, mas de outra forma. Então haverá uma descontinuidade na ressurreição. O que não vai continuar? Não vai continuar, ou não vão continuar, as doenças, as fraquezas, os traumas, os medos, as limitações, a morte, a dor. Isso não vai continuar. E o que vai continuar? Ainda seremos nós. Ou seja, ainda nos lembraremos, ainda nos reconheceremos, ainda teremos consciência na eternidade. Eu vou saber quem são meus irmãos, eu vou saber quem foi minha esposa, eu vou saber quem é meu filho. Embora o casamento é só para esta vida, mas nós nos reconheceremos no céu. E isso para nós traz uma esperança. Isso para nós traz uma alegria, ao saber que aqueles que já morreram em Cristo, que eram muito amados, quando nós chegarmos no céu, nós nos reconheceremos. Aleluia! Eu quero te ver lá em cima, eu quero te ver no céu. Essa é uma esperança que enche o nosso coração, que enche a nossa alma. Como que é esse corpo, pastor espiritual? Olha o que ele vai dizer do 38 ao 44. Ele vai dizer assim: mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo.
Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne do homem, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes, outra é a carne das aves. E há corpos celestes, há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, uma é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também, a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. O que Paulo está dizendo? Deus cria corpos diferentes. Ele fez um corpo para o animal, um corpo para o peixe, um corpo para as aves. Ele fez a lua, ele fez as estrelas, ele fez o sol. Por que Deus não pode nos dar um corpo novo na ressurreição? Por que Deus não pode nos dar um corpo transformado? Então escute, ressurreição não é reconstrução. Vou repetir, ressurreição não é reconstrução. Tem gente que pensa que quando Jesus vier, ele vai reconstruir das partículas as pessoas que morreram. E aí fica aquela questão, mas pastor, quem foi cremado? Quem morreu afogado? Como é que vai ser com essa pessoa, irmão? Deus não precisa, embora Ele possa, porque Ele é todo poderoso, mas Deus não precisa reunir as cinzas de alguém que morreu há 3.000 anos atrás, reunir essas cinzas para que essa pessoa volte à vida, embora Ele possa. Deus tem o poder de fazer a mesma pessoa ressuscitar num novo corpo, totalmente transformado. Porque aquele corpo em ignomia, aquele corpo corruptível, acabou. Deus dará um novo corpo, que Paulo chama de corpo espiritual. Espiritual não é imaterial, não é intangível. Espiritual é um corpo que não tem domínio da carne. É um corpo que não é manchado pelo pecado. É um corpo que não tem corrupção da queda de Adão, mas é um corpo parecido com o corpo de Cristo ao ressuscitar. Aleluia. Olha que glória. Finalmente nós seremos como Cristo. Olha o que ele vai dizer no 45 ao 49. Ele vai dizer assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, ou seja, Cristo em espírito vivificante. 46, mas não é o primeiro o espiritual, senão natural, depois o espiritual. 47, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. 48, qual o terreno, tais também são os terrestres, e qual o celestial, tal também os celestiais. 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O que Paulo está dizendo? Quando Cristo vier nos ressuscitar, nos der um novo corpo, nós não teremos mais que lutar para imitá-lo como a gente faz hoje. Por quê? Nós teremos uma nova natureza. Nós seremos novos, livres do pecado, livres das nossas vaidades, livres do velho homem. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. E por que nós precisamos desse corpo, pastor? Paulo vai responder, versículo 50. Ele vai dizer assim, versículo 50. Ele vai dizer assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, ou seja, Deus nos dará um corpo condizente com a eternidade. Porque o corpo que nós temos é um corpo que está destinado à morte e não pode entrar no reino de Deus. Então Deus nos dará um corpo livre disso. Onde estão aqueles que morreram em Cristo? Apocalipse 6:9. Eles estão conscientes, vivendo abaixo do trono de Deus no paraíso. Então você que perdeu alguém, ele está consciente, abaixo do trono de Deus no paraíso. Mas quando Cristo vier,
ele terá um novo corpo, ressurreto e transformado para estar eternamente com o Senhor. Versículo 51, estamos terminando. Ele vai dizer assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Ou seja, uma promessa a todos nós. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Última trombeta ali não é a trombeta do Apocalipse, mas é a trombeta do arrebatamento. Momento ali no grego é átomos, de onde vem a palavra átomo, ou seja, algo infinitesimal, um instante, num piscar de olhos. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará no arrebatamento e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível, ou seja, esse corpo aqui, se revista da incorruptibilidade. Aqui ele está falando sobre aqueles que estão vivos. Os que morreram vão receber um corpo novo. Os que estão vivos serão revestidos desse corpo novo. Esse corpo aqui vai ser transformado, vai ser revestido da incorruptibilidade. O que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Versículos 54 e 55, ele vai dizer: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? 56. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo vai dizer que quando isso acontecer, se cumprirá a palavra que está escrita. Esse texto que Paulo está se referindo é um de Isaías e outro de Oséias. O aguilhão eu já expliquei numa outra mensagem, era usado para amansar animais selvagens. Por quê? Porque todas as vezes que nós pecamos, nós justificamos a nossa morte. Nós justificamos porque vamos morrer. Nós justificamos porque o salário do pecado é a morte. Mas uma vez que nós chegarmos no céu, que este corpo for transformado e nós não pecarmos mais, o aguilhão da morte será tirado. E nós não estaremos mais sujeitos à morte. Paulo lhe termina dizendo: graças a Deus que nos dá vitória, porque Cristo matou a morte. Cristo, quando ele vier, a morte, o último inimigo, será vencido para sempre. Ele termina dizendo: graças a Deus, pela graça de Deus. Ele agradece pela graça, ele agradece pela vitória. E ele conclui o maior capítulo dessa carta, no versículo 58, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que Paulo está dizendo? Vale a pena. Vale a pena. Nossa mensagem não é vã. Nossa fé não é vã. Nós não somos mentirosos. Nós não somos os mais infelizes dos homens. Não. Nós cremos que existe uma vida eterna. Vale a pena. Vale a pena renunciar. Vale a pena dizer não à mentira. Vale a pena dizer não ao pecado. Vale a pena dizer não a este mundo. Vale a pena viver esta vida como Cristo viveu, por aquilo que nós haveremos de ganhar quando Ele vier buscar o seu povo. Que tenhamos essa esperança, que isso console o nosso coração, que isso nos motive a seguir, nos motive a não desistirmos, porque existe um céu de glória que nos espera. Espero que Deus em Cristo Jesus tenha falado ao seu coração, tenha falado com você, e que onde essa mensagem chegar, que vidas sejam edificadas. Vamos orar? Pai bendito, nós oramos, nós confiamos no Senhor, na força do seu poder. Obrigado por nos abrir a porta da tua mensagem.
Obrigado por falar conosco e nos dar essa esperança, nos dar essa certeza de vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a não desanimarmos, a não desistirmos, a não retrocedermos, mas a confiarmos no Senhor inteiramente e a descansarmos em Ti, sabendo que quando o Senhor vier, nós desfrutaremos de um novo corpo, de uma nova vida, de uma vida plena e abundante. Que onde essa mensagem chegar, corações sejam aquecidos, mentes iluminadas e vidas transformadas. Essa é a nossa certeza, é a nossa esperança e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.